Fala, jovem! Meu nome é Leonardo Medeiros. E eu sou o Cláudio Lauro. E estamos aqui para apresentar mais um Venda Jovem! E hoje o assunto abordado é Santa Helena versus Rio Verde. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Medeiros, moro aqui em Santa Helena de Goiás há 29 anos e vou trocar uma ideia sobre investimentos com o Cláudio Lauro no ramo imobiliário. Eu estou há 13 anos em Rio Verde, então temos um pouquinho de know-how para falar sobre Rio Verde. Acompanhei partes do crescimento dele, principalmente porque em 2003 veio a BRF, eu ainda não estava em Rio Verde, mas foi o boom do crescimento de Rio Verde. Mas antes disso, a gente tem que entender também aonde está localizado o Rio Verde, aonde está localizado Santa Helena. Para quem não sabe, fica no interior de Goiás, a 220 quilômetros de Goiânia, capital do nosso centro-oeste. Santa Helena, muito próximo de Rio Verde, né? São apenas 29 km, vamos arredondar para 30, né? São 30 km de distância de Rio Verde e de Goiânia ao em torno aí de 185 km da nossa cidade, que é a capital, Goiânia. É mais perto do que de Rio Verde. Rio Verde é 220. Isso é interessante porque aqui, pega um atalho, né? A gente não sai, vai até Rio Verde e vai para Goiânia. A gente sai em Acreúna, Goiânia. E é duplicado também? Não, é simples? Não. Aí é simples até a chegada da BR-060. Isso. Entendi. Mas é mais perto. Mais uma vantagem para você que está nos assistindo, optar por Santa Helena na sua compra do seu imóvel. Vamos falar de vantagem. Será que é mais uma? Talvez. Por que não? Quero só também falar que a nossa cidade, com a área territorial de 1.142 metros quadrados, uma população residente de 38.492 pessoas. Esses dados foi levantamento do IBGE da última atualização, se eu não me engano, 2022. Segundo o IBGE, Rio Verde tem 8.379.661 quilômetros quadrados. Nada mais, nada menos do que 8 vezes maior que Santa Helena. Um fato interessante que no IBGE de 2020, Rio Verde tinha estimado 227 mil habitantes e hoje é uma projeção de 240 mil habitantes. E eu te pergunto, e ser maior é melhor ou pior? Porque quem está procurando uma vida mais calma, mais tranquila, mais pacata, por que não morar em Santa Helena? Isso vai depender do quanto que a renda do município é gerada. Se a gente analisar, o município de Rio Verde é o maior produtor de proteína animal do Brasil, é o maior PIB agropecuário brasileiro e o terceiro que mais produz grão no país, pensando no estado de Goiás. Pensando nessas vantagens, nessas qualidades, a gente está a apenas 30 quilômetros de Rio Verde e com um valorzinho de aluguel e de construção imobiliária com um valor de terreno menor. Então, por que não morar em Santa Helena e trabalhar em Rio Verde? Pensando então em valor de imóvel, vamos imaginar o seguinte. Hoje um imóvel de 70, 80, 100 metros quadrados, um aluguel em Rio Verde sairia em torno de 1.000, se você achar, a R$2.000. Lógico que vai depender da localidade, bairro e quantidade de dormitório, estilo de casa. E Santa Helena seria o quê? No lote de... Você disse? Não, aí o lote é variável. Pode ser meio lote, 180 metros quadrados, pode ser lote inteiro. Eu pensei em área construída, de 70 a 100, 120 metros quadrados. Então, pelas análises que eu fiz antes de estar gravando esse vídeo aqui para vocês, é algo em torno de uma queda de 40% dos valores falados por você. A gente até fez um comparativo, né? Eu vi a casa que o Cláudio Lauro mora e uma casa próxima do que o Cláudio Lauro mora. A gente avaliou mais ou menos o seu aluguel em R$2.500 e uma casa aqui do mesmo padrão em torno de R$1.500 a R$1.800. Pensando nisso. Só na sobra, deixa eu só dar mais um detalhe. Pensando na sobra que você trabalha em Rio Verde, como eu trabalho em Rio Verde, vai estar pagando um aluguelzinho aqui de uns R$1.600, sendo que lá é R$2.500, vai te sobrar R$900 de diferença? R$900 de diferença. O gasto de combustível
talvez seria cobrir essa despesa, ou até um pouquinho sobraria, dependendo, lógico, do seu carro, se o seu transporte é carro, moto. E, como eu encontro alguns parceiros, alguns conhecidos, e vou dividir combustível, que fica um pouquinho mais barato. E tem toda a calmaria de Santa Helena e a segurança. Mas pensando nessa calmaria, será que vale a pena eu ter um deslocamento de 30 quilômetros todo santo dia? Porque qual é o tempo que eu gasto Rio Verde Santa Helena, ou Santa Helena Rio Verde, e se eu esquecer alguma coisa em casa, vamos falar que eu vou trabalhar e levo meu notebook todo santo dia para o serviço. Eu esqueci. E aí, enrolou minha vida? Certo. Há aproximadamente 5 anos eu trabalho em Rio Verde e não tenho nenhuma lembrança de um esquecimento, porque eu me preparo sempre muito bem para o meu trabalho. E o notebook, creio eu, hoje você veio lá de Rio Verde para Santa Helena. Até hoje você não esqueceu. Acredito eu que você não vai esquecer nenhum dia. Certo? E vou te fazer outra pergunta também. Eu gasto da minha casa até o meu local de serviço, eu gasto em torno de 30 até 40 minutos, por aí, 45 minutos no máximo. Você, que é residente de Rio Verde, até o centro da cidade, que próximo de onde você trabalha, quanto tempo você gasta? Vamos pôr horário de pico, né? É claro. Vou te falar aí uns 10 minutos. Para quem é rioverdense, eu moro na Morada do Sol, até o centro. Então, se eu for pela Presidente Vargas ou descer ali a JK, em horário de pico, semáforo de 1 minuto, a gente pode colocar aí uns 10 minutos, dependendo do lugar que eu vá no centro. Mas se eu analisar, e isso eu até fiz o teste hoje, da Morada do Sol até o Trevo de Goiânia, indo por dentro da cidade, eu gastei 10 minutos. Outro dia, eu fui da Morada do Sol, peguei a ABB, BR-060, Trevo, eu gastei 8 minutos. Pensando trevo a trevo, você já fez essa métrica, quanto que é gasto? Eu imagino que eu posso falar aqui assertivamente em torno de 15 a 25 minutos, a depender da velocidade, né, que é o seu meio de transporte. Então, se eu falar que eu trabalho um exemplo, sem falar da empresa nem nada, não tenho nada coligado com ela, mas se eu falar que eu trabalho na Cereal Ouro, que fica saída ali de Goiânia, da minha casa até lá, eu vou gastar em torno ali de 10, 15 minutos, dependendo do trânsito. Se for horário de pico, você pode colocar aí 15 a 20 minutos tranquilamente. Então é o mesmo tempo gasto Santa Helena Rio Verde. Sim, seria mais ou menos, para não falar o mesmo, talvez Santa Helena você vai gastar um pouquinho de tempo a mais, só que com menos estresse, porque daqui para lá você vai mais tranquilão, né? Não tem tanto trânsito e tal. Então, assim, é uma qualidade? Aí você avalia. E acho que é o momento da gente passar o nosso papo para o investidor. Hoje, se a gente pensar no investidor, a gente tem que pensar em investir em quê? Porque quais são as empresas que giram o mercado? Quais são as empresas ou investimentos que eu faço, independente da cidade, que vai me dar um retorno? Então, vamos falar que as duas cidades são voltadas para o agronegócio, certo? Concorda comigo? Concordo. As duas cidades voltadas para o agronegócio, fica com uma renda a depender desse mercado, de como anda esse mercado, certo? E queria passar não para o agronegócio, mas passar para quem faz a construção civil. E a gente imaginar algumas construções, tanto lá em Rio Verde, tanto em Santa Helena, o que esse construtor gastaria desde a compra do imóvel, do lote, né, até a construção do imóvel e venda e aluguel, que é um ponto interessante falar de aluguel aqui em Santa Helena. Creio eu que a gente tem uma demanda maior do que a oferta. Léo, então vamos fazer igual o Jack Estrupador, vamos por partes. É isso aí, então vamos lá, bem detalhado. Vamos falar de aquisição de terreno, investimento em aquisição de terreno. Esse é o primeiro ponto? Sim. Pode ser? Pode ser. Então, se eu analisar os valores médios dos lotes, eu tenho que entender localidade. Sim. É o primeiro ponto. Porque sem falar de localidade, eu não tenho como falar de preço. Podemos, então, escolher, só para mim entender aqui, a gente tem os bairros mais nobres, os medianos e os mais periféricos. Certo. Poderíamos pegar ali os medianos?
Pra Os gente fazer medianos. os comparativos? Podemos. Podemos? Então, para de Rio Verde, Ataídes, Campos Elíseos é alto padrão. Vamos pensar Maranata hoje, que se desenvolveu bem. Você quer falar de mais algum bairro? Não, eu tô mais pensativo em Santa Helena. Seria Pedrolina, Bairro Brasil, Bairro Arantes. Entendi. Então, já que você citou 3 bairros, vamos pensar em Promissão. Promissão hoje, muita gente tem a mentalidade que era um bairro periférico, mas para quem tem muito tempo sem ir lá, ele se desenvolveu muito. Até o prefeito recentemente inaugurou uma área de convivência e, para quem não viu, vá lá visitar porque está muito bonito. Ficou bonitão. Ficou bonito. Presença lá. E valorizou muito aquela região, não só por isso, porque ali pro fundo da Promissão já soltaram N loteamentos, vou falar aí que nada, uns 10 ou mais. Então cresceu muito a cidade para lá. E se a gente pensar em lotes ali, pensando em lote inteiro, a gente deve estar falando em torno, nessas regiões, tá? Uma média, lógico que cada um vai vender do preço que quer. Ninguém tá falando de preço aqui pensando no quanto você tem que colocar ou vender. Aqui a gente só está fazendo um debate, uma média, para poder explicar um pouquinho o cenário entre Rio Verde e Santa Helena. A gente pode falar ali de terreno de 150 mil, terreno de 250 metros a 300 metros, 150 mil a 220 mil, 250 mil. Então estamos falando de R$1.000 o metro quadrado. Em torno, tá? Vamos passar essa mesma metrificação aqui para a nossa cidade de Santa Helena, nesses 3 bairros que eu já falei. A gente teria mais ou menos ali... Quais são? Eu não lembro. Pedrolina, Bairro Brasil e Bairro Arantes. Aí seríamos ali, a gente poderia fazer uns 75 mil até seus 130 mil, mais ou menos. Lógico, quero fazer a mesma observação do Cláudio Lauro, que a gente não está precificando terreno de ninguém, a gente está a média que a gente imagina, né? Eu fiz um levantamento, possivelmente você também já fez como corretor. Inclusive eu quero fazer meu merchanzinho aqui, né, galera? A gente está falando de investimento, está falando de lotes e imóveis. Quem precisar do imóvel Santa Helena ou Rio Verde, fala comigo, Leonardo Medeiros, esquece não. E o Cláudio Lauro também, né? VSL. Ficou forçado, velho? Ficou bom, vai dar o erro. Ficou forçado? Eu perdi, nossa. Perdeu o que você foi fazer. Olha! Então, Léo, a gente tá falando aqui de quase 50% do valor de Santa Helena Rio Verde? Seria algo próximo dos 50%. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Hoje Rio Verde é os olhos da menina de ouro do investidor, pela valorização que tem. Se a gente pegar alguns imóveis, seja lote, casa, apartamento, nos seus últimos 3 anos, 5 anos, ele mais que dobrou de preço em Rio Verde. E Santa Helena? Bom, quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para fazer uma discussão calorosa contigo. Concordo plenamente. Santa Helena, se a gente avaliar, seria mais ou menos uma valorização de 20% a 35% relacionada a 5 anos passados. Só isso? Você acha pouco? Eu acho. Pensando que eu posso investir em Rio Verde, gastando mais, obviamente, e ter um retorno 5 vezes mais? Concordo plenamente com esse crescimento de 5 vezes mais nos últimos 5 anos. Santa Helena não deixou de crescer, para mim isso é muito importante, não estagnar e nem diminuir o crescimento, né? E Santa Helena, nos últimos 5 anos, cerca de 20% a 35% do crescimento, observando esse ramo imobiliário. Agora vamos passar para números. Vamos passar para números, né? Vamos, claro. Vamos falar com quanto você consegue levantar uma casa lá na cidade de Rio Verde. Olha, vai depender do estilo de casa que você for fazer. A gente falando desse que a gente tinha falado no bairro mediano.
Ó, vamos pensar num bairro mediano ali, na sua construção de Você já disse 80 metros Você quadrados. já disse que compraria um lote, era 150 mil e tal. Então, aí vamos pensar nisso. Pensando em um lote, hoje nesses bairros, quando você achar, se encontrar ali, você vai gastar uns 80 mil no lote. Uma construção, mais ou menos, tá? Não sou consultor, mas tudo que a gente conversa a gente entende, sai em torno de 120 mil. Falando uma casinha ali de 70, 80 metros quadrados. Então, tá? meio lote. E meio lote, 180 metros. Porque se eu for comprar o lote inteiro, aí eu tô gastando ali 150 mil a 200 mil tranquilamente. Certo. Isso se você não achar uma oportunidade e tal. Então a gente tá falando de 200 mil reais para construir uma casa. Certo. Esses 200 mil reais, você que é um novo investidor, iniciando ou que não quer deixar não descapitalizar, pode vir para Santa Helena que com esses 200 mil, você vai ter o lote inteiro, diferente de Rio Verde, vai ter o lote inteiro e vai conseguir levantar a sua casa em meio lote. E o detalhe é que sobra meio lote, porque você vai comprar o lote inteiro, construir sua casa e te sobra meio lote. Mas aí eu te pergunto, vamos falar de porcentagem, não vamos falar de valores? Quanto, se essa pessoa for vender a casa, quantos por cento ela ganha na venda do imóvel? Essa eu ainda não parei para pensar, mas eu pensei no aluguel, que o aluguel seria 0,5, acredito que aqui, e também lá em Rio Verde. Não seria Seria os meus 0,5. Não seria um bom investimento? Se você pensar com o aluguel renda passiva, dependendo da proporção que você fizer, sim, porque você tem o outro lote. Só que se eu pensar em venda, em Rio Verde, eu devo estar falando aí de 30%. Lógico que vai depender da casa, do construtor, de quanto ele vai pedir. Lembrando que não estamos fazendo nenhuma valorização sobre o imóvel. Ele pode ganhar de 30% a 50% do valor do imóvel. Enquanto aqui em Santa Helena seria algo em torno de 20% a 35%. Por isso, eu acho que a opção do aluguel, para quem está iniciando ou não quer descapitalizar, seria uma ótima opção aqui na cidade de Santa Helena. Mas pensando no aluguel, eu não vou deixar meu dinheiro parado? Claudião, depende. Porque tem a valorização do imóvel e tem o seu aluguel, que é a sua renda passiva. Mas pensando no aluguel, nesse mesmo imóvel, quanto seria aqui em Rio Verde esse aluguel? Em valores? Aqui em Santa Helena. Em Santa Helena. Aqui em Santa Helena. Tinha gastado os 200 mil para deixar ele em pé e tal, não sei o quê. E 0,5% daria R$1.000. 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 E lembrando, né? Tá te sobrando meio lote. Isso se... Lembrando bem, né? Quero lembrar. Isso se fosse em Rio Verde, a gente tá fazendo a mesma conta dos 0,5%, seria R$1.300. Só que a gente sabe que o aluguel em Rio Verde é inflacionado, então nada aí R$1.500 a R$1.800, dependendo da localidade. Aí fica para você que está nos assistindo, o que faz mais sentido? Ter uma casa de meio lote, alugar ela pelos R$1.000 e tá te sobrando meio lote para futuramente uma nova construção de mais um aluguel de R$1.000, ou ir para Rio Verde e fazer o seu aluguel com um valor percentual um pouquinho mais alto. Eu iria para Rio Verde tranquilamente. Lá, ó, a gastronomia é melhor, eu tenho shoppings, eu tenho praças para lazer, eu tenho o que fazer em Rio Verde e Santa Helena. Você tem o que fazer e você tem filhos? Eu tenho 2. Você se preocupa com a segurança deles? Com certeza. Muito ou pouco? Eu acho que é eles acima de tudo, né? Eles acima de tudo? Pois é, então aqui em Santa Helena é mais um motivo para você morar aqui. Que aqui é uma cidade mais tranquila, mais calma, o índice de assaltos bem menor. Você pode ter me ganhado nesse ponto, mas se você quiser comer hoje uma comida considerável, boa, aonde você iria? Aqui são vários lugares. Vou te dar um exemplo do Português, que vários amigos meus de Rio Verde, inclusive você, vem aqui para desfrutar da comida ali do Português. E a gente tem outros lugares também, Bebida do Sertão, a pizzaria hoje, né? Sertão é uma referência aqui na região. A gente tem também o Tucanos, o meu amigo Donizete. Então, assim, talvez não tem tantas opções quanto Rio Verde, não, mas com o que tem aqui, você vai passar bem satisfeito. Já fazendo merchandise, Português patrocina nós.
É mesmo. Já seria uma boa mesmo. Manda que a gente já aceita na hora. Claudião, e agora pra gente finalizar esse assunto, né, sobre você disse shopping, gastronomia e tal, aqui tá só a 30 minutos de Rio Verde. Do mesmo jeito que eu saio para trabalhar, a disposição que eu tenho para trabalhar, eu teria também para fazer o meu lazer. Teria? Não, eu tenho. Ô, Léo, mas pensando em deslocamento, existe o estresse, querendo ou não, de pegar rodovias, principalmente à noite, você vai sair para comer e tal, e voltar de noite. E se você pensar ali em bebida e tal, você não pode beber, você ainda tem uma restrição. Só que esse é um ponto que morar em Rio Verde é bom. O outro ponto que eu considero, ainda mais pensando nos filhos, como você trouxe a parte de segurança, eu penso sobre educação. Lá tem universidades federais, meus filhos são novos, então vamos colocar escolas particulares, municipais e estaduais, que também são referências, colégio militar, pensando já mais velhos, eu tenho escolas federais, eu tenho a UniRV, eu tenho o Objetivo, eu tenho a FAR, entre outras faculdades que são importantes. E eu sei bem que a maioria sai de Santa Helena para estudar em Rio Verde. Então, o desgaste em relação ao ensino, eu imagino que não vale a pena, vale? Você acha que não vale a pena? Se eu já estou saindo para ir trabalhar, seus filhos também poderiam tranquilamente entrar dentro do ônibus ou das vans que tem esse deslocamento e também usufruir desse. Mas aí você tá falando que meu filho eu vou colocar numa van e vou mandar despachar para lá? Ué, se eu tô pensando na segurança dele, eu não vou deixar ele pegar a rodovia 30 minutos, não vai ser 30, né? Vai ser quase 40, uma hora ali para poder ir para escola. Aí você me acabou comigo agora. Vou falar o que agora? Então você porrada aí comigo. Do mesmo jeito que você me bateu na segurança. Claudião, você falou um pouquinho lá no início da sua fala sobre as bebidas, né? Beber, dirigir. Mais um ponto para você cuidar da sua saúde e diminuir o álcool, certo? Você tá falando que eu bebo muito? Não, se encaixou para você, tudo bem. E passando para a educação dos seus filhos, cara, com certeza, aí foi um ponto que você me pegou mesmo, cara. E tem que se pensar mesmo, aí eu vou deixar para quem tá em casa pensar e analisar se vale a pena ou não fazer o transporte pelas vias que a gente tem aqui, que são ônibus e vans. Ou o seu próprio automóvel. Claudião, falando sobre os maiores aluguéis, eu não tenho assim em mente quais são os maiores, mas a média de aluguel aqui em Santa Helena seria de R$ 800 a R$ 1.500. Eu conheço alguns locais de 2.800 até 3.500 e vou descrever, e com essa descrição acho bem difícil você encontrar uma casa que vai equiparar com a qualidade de vida que quem faz o aluguel aqui em Santa Helena numa casa de 3.500, que seria 3 suítes, garagem ampla para mais de 2 carros, teríamos também uma cozinha ampla, sala ampla, e uma bem diferenciada área de lazer, com churrasqueira, com piscina, uma casa que, ao meu ver, uma casa excelente. Conseguiria fazer isso lá em Rio Verde? 3.500? 3.500. Pensando no valor de 3.500, tem muita casa desse porte. Aí a gente precisa entender tamanho, qual é o bairro, localidade, porque os 3.500 é um valor considerável. Agora, se você falasse para mim ali um aluguel de 1.500, vou te falar que dá trabalho achar. E aqui R$ 1.500 a R$ 1.800 também consegue algumas casas com um padrão de vida de excelência. Agora pensando nos 1.800, com os R$ 1.800 você também moraria em uma casa aqui com 2 suítes, 3 quartos, garagem, cozinha, espaçosa assim, né? Porque a gente teria que mudar essa casa para um meio lote, para pegar piscina, área de lazer e tudo mais, certo? Certo. Então, e pensando em investimento, até para a gente finalizar o nosso vídeo, eu investiria em Santa Helena, eu investiria em Rio Verde, mas quem vai decidir quem vai investir ou não é você. Você precisa entender o que é melhor, rentabilidade, fazer cálculo, analisar, para poder falar se vai investir ou não. Mas se eu fosse investir, eu investiria ambas as cidades. E você, Léo? Eu penso da mesma forma que você, são 2 excelentes cidades, 2 locais excelentes para se fazer investimentos.
E deixar aqui, né, a gente está chegando no final de mais um vídeo e falar para vocês que a gente vai estar trazendo comparativos e situações mais ou menos igual do vídeo de hoje. E para agradecer, vou agradecer nossos patrocinadores. Qual patrocinador? Se você quiser, A gente não tem. mande contato para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é vendajovem@gmail.com e seja patrocinador desse canal. vendajovem@gmail.com e a gente também está no Instagram como @vendajovem. E essas são as nossas redes sociais. Espero que você clique no like desse vídeo e também se inscreva no nosso canal e nos acompanhe para novos vídeos como esse. E se você tem alguma sugestão de tema, ou seja, de dúvidas relacionado ao tema que a gente abordou hoje, deixe nos comentários. A gente vai estar conversando com vocês. Não só do tema que a gente abordou hoje, também tudo relacionado à construção civil. É isso. Venda Jovem!